da palestra. As adversidades ajudam no crescimento espiritual? Eu acho que já sabemos a resposta, mas vamos ver se conseguimos arranjar aqui um roteiro para perceber que atitude é que devemos ter para que essas adversidades sirvam então de crescimento espiritual. Eu dividi a apresentação em 9 pontos. A experiência da dor humana. Nós não seremos certamente os únicos a sofrer, toda a gente sofre. O sentido espiritual das adversidades, lei de causa e efeito, provas e expiações, a reação perante a dor, o espiritismo como consolador, o Cristo como modelo, resiliência e humildade e, finalmente, uma reflexão final. Irei começar com um poema de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Espero que me porte bem, irmã Isabel. Vamos ver. Segue sem medo e sem mágoa, na estrada escura e sombria. Deus te acompanha em silêncio, Deus te guia. Não te detenhas, avança. Mesmo na dor mais profunda, a noite guarda em si mesma a luz do dia que a inunda. Confia sempre, não pares. Não temas a provação. Cada lágrima no caminho é bênção no coração. Que o poema possa então chegar à nossa alma antes de chegar ao nosso racional. Portanto, a essência, eu acho que este poema junta a essência do tema. No fundo, todos nós, em algum momento da vida, somos visitados pela dor, pela perda, pelo medo, pelo fracasso, pela incerteza ou pelo cansaço interior. E quando isso acontece, surgem naturalmente várias perguntas. Qual é o sentido de tudo isto? Será que a adversidade é apenas sofrimento inútil? Será que é castigo? Será que é injustiça? Perguntamos porque é que acontece a nós e não acontece aos outros, não é? Achamos nós. Ou será que, à luz da doutrina espírita, a dor pode ser compreendida como uma oportunidade de amadurecimento, reajuste e elevação interior? É essa reflexão que vos convido a fazer comigo. Porque falar de adversidades? Antes de entrarmos propriamente na explicação doutrinária, importa recordar algo essencial. A dor é uma experiência universal. Todos os seres humanos, sem exceção, conhecem ou conhecerão a experiência da adversidade. Pode mudar a forma, pode mudar a intensidade, pode mudar o contexto, mas ninguém atravessa a existência terrena sem ser tocado, de algum modo, pela prova. Lembramos de Cristo, que também ele sofreu bastantes dores. A perda de alguém que amamos dói em qualquer parte do mundo. A doença grave é desafiante para qualquer ser humano. A frustração, a rejeição, a sensação de impotência, o medo do futuro, a saudade, o luto, a desilusão. Tudo isso faz parte da condição humana. Isto é importante porque, muitas vezes, quando sofremos, sentimos isolados, como se a dor fosse uma espécie de exceção pessoal, como se estivéssemos a ser particularmente atingidos por algo injusto. Será que a dor é algo injusto? Injusto? Vamos ver se temos responsabilidade ou não nessa dor. Mas a perspectiva espírita ajuda-nos a sair dessa leitura. A dor não se torna exceção. A dor recorda-nos que estamos todos a caminho, todos em aprendizagem, todos em processo evolutivo. Falar de adversidades, portanto, não é falar de um tema periférico, é falar da própria experiência da encarnação. Portanto, nós estamos cá por um motivo, certamente, ou por vários. O que são adversidades, afinal? Podemos perguntar o que são, então, as adversidades. De forma simples, podemos dizer que a adversidade é tudo aquilo que contraria a nossa vontade, os nossos planos ou as nossas expectativas. É a doença que não esperávamos, é a relação que termina, é a perda que nos visita, é a porta que se fecha, é o esforço que não dá o resultado desejado, é a situação que nos escapa ao controle, é a luta interior que ninguém vê, mas que pesa na alma. Quando as coisas não correm da maneira como nós queremos, nós sentimos que isso é uma adversidade. Ora, do ponto de vista humano, a primeira reação é sempre a mesma, resistência. Impomos muita resistência a essa dor, a essa adversidade. Porque gostamos da ordem que planeamos, gostamos do conforto,
Gostamos de previsibilidade, gostamos de pensar que controlamos a nossa vida. Algumas pessoas dizem que gostam de surpresas, mas só se forem boas, não é? Quando as surpresas são más, já não gostamos de surpresas. A adversidade vem destruir essa ilusão de controlo, e é precisamente por isso que ela pode tornar-se espiritualmente tão proveitosa, porque obriga o espírito a confrontar-se consigo mesmo, com os seus limites, com os seus apegos, com os seus medos, com as suas fragilidades e, por vezes, com as suas ilusões. A adversidade, portanto, não é apenas algo que acontece por fora, é também aquilo que revela quem somos por dentro. Aqui entramos num dos pontos fundamentais da visão espírita. Nada acontece por acaso. Esta afirmação pode parecer exigente e até desconfortável, mas é profundamente consoladora quando bem compreendida. A doutrina espírita ensina-nos que a vida não é uma sucessão desordenada de acontecimentos sem sentido. A existência é regida por leis divinas, sábias, justas e amorosas. Entre essas leis encontram-se a lei do progresso, a lei da liberdade, a lei da adoração, a lei de justiça, amor e caridade e ainda a lei de causa e efeito. Isto significa que a nossa passagem pela Terra não é arbitrária. Não estamos aqui ao acaso, não sofremos ao acaso, não encontramos as nossas experiências ao acaso. Em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona os espíritos acerca da preparação da encarnação, encontramos a ideia de que o espírito participa, antes de reencarnar, na escolha das provas adequadas ao seu progresso. E nós, quando estamos do lado de lá, queremos as provas mais difíceis para evoluirmos, mas depois do lado de cá esquecemos e perante as dificuldades queixamos. E participamos nessa escolha das provas se tivermos evolução espiritual para tal. Isto não significa que saibamos todos os detalhes do percurso, nem que devamos olhar para cada dor concreta de forma simplista. Significa, sim, que a existência tem um sentido maior do que aquilo que o nosso olhar imediato alcança. A adversidade, nessa perspectiva, deixa de ser puro absurdo. Ela pode ser difícil, dolorosa e até esmagadora em certos momentos, mas não é destituída de significado. Um dos princípios que mais ajuda a compreender o sofrimento é a lei de causa e efeito. Muitas vezes olhamos apenas para o presente e perguntamos: porquê é que isto me aconteceu? Mas à luz da imortalidade da alma, a pergunta ganha outra profundidade. A doutrina espírita ensina que as nossas ações geram consequências. Essas consequências nem sempre se manifestam de imediato e nem sempre se esgotam numa única existência corporal. O espírito é imortal e o seu percurso prolonga-se para além de uma vida. Portanto, a responsabilidade será sempre nossa. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, encontramos a explicação de que muitas aflições têm origem na vida atual, mas outras são decorrentes de existências passadas. Isto não deve ser lido como fatalismo nem com dureza. Deve ser lido com responsabilidade e esperança. Portanto, perceber que as dificuldades que nos acontecem têm a ver exatamente com o que nós semeámos anteriormente. Responsabilidade por aquilo que fazemos importa. Esperança porque aquilo que hoje vivemos pode ser compreendido, reparado e transformado. A dor, assim, deixa de ser vista como um castigo arbitrário. Ela passa a ser entendida como uma consequência educativa. Não para humilhar o espírito, mas para o despertar. Não para o destruir, mas para o corrigir e elevar. Vamos ver a diferença entre provas e expiações. A doutrina espírita ajuda-nos também a distinguir entre provas e expiações. Provas são experiências pelas quais o espírito passa com vista a ser fortalecido. Funcionam como oportunidades de crescimento, desenvolvimento de virtudes, de superação de fraquezas e de consolidação moral. As expiações, por outro lado, correspondem às experiências de reajuste. São situações através das quais o espírito repara, aprende e se reequilibra perante desequilíbrios anteriores. Mas importa dizer algo com muita clareza. Nós não temos autoridade moral nem conhecimento suficiente para classificar levianamente a dor alheia. A utilidade destes conceitos é ajudar-nos a compreender melhor a vida e a olhar para a própria experiência com mais sentido e responsabilidade, não julgar os outros. Porque nós até podemos ser bons num determinado aspecto, mas temos falhas noutros. E os nossos irmãos, ao contrário. E nós temos sempre essa tendência de julgar os outros.
Em ambos os casos, prova ou expiação, há um objetivo comum, o progresso do espírito. Por isso, à luz do espiritismo, a adversidade pode realmente ajudar no crescimento espiritual. Não por ser agradável, não por dever ser procurada, mas porque pode ser um instrumento de amadurecimento, libertação interior e reorientação da vida. Na obra Episódios Diários, ditada por Joana de Ângeles, encontramos uma visão profundamente espiritual e consoladora da adversidade. Joana recorda-nos que as dificuldades da vida não significam abandono de Deus, mesmo quando nos sentimos sozinhos, perdidos ou esgotados. Não estamos fora do auxílio divino. Esta ideia é fundamental porque, muitas vezes, a maior dor não é apenas as circunstâncias difíceis em si, mas a sensação de que ela não tem sentido ou que estamos desamparados. Joana desfaz essa ilusão. Há amparo, há providência, há sentido, há acompanhamento. Ela sugere também algo muito importante, que o insucesso de hoje poderá transformar-se numa bênção mais tarde, se soubermos atravessar esse momento com equilíbrio. Isto é profundamente verdadeiro na experiência humana. Quantas vezes algo que no momento nos pareceu uma derrota, veio mais tarde a revelar-se proteção? Quantas vezes uma perda nos libertou? Quantas vezes um fracasso nos obrigou a rever caminhos? Quantas vezes uma dor nos tornou mais humanos, mais compassivos, mais conscientes? Joana de Ângeles não idealiza a dor, demonstra, porém, que ela pode ser interpretada de outra forma, sendo uma nova perspectiva, o início da transformação do sofrimento. A adversidade não produz por si só crescimento espiritual. Esse é um ponto muito importante. Duas pessoas podem passar por experiências semelhantes e reagir de forma completamente diferente. Uma pode sair mais amargurada, mais revoltada, mais endurecida, outra pode sair mais humilde, mais desperta, mais profunda. Portanto, muitas das vezes o trauma que nós sofremos não é pela situação em si, é também da forma como nós pensamos nessa situação. E, portanto, ou culpamos os outros ou culpamos a nós próprios e não exercemos, se calhar, o perdão ao outro ou a nós próprios. Portanto, o que é que faz a diferença nestas duas experiências, a mesma experiência, duas pessoas distintas? É a atitude interior, portanto, a atitude com que nós pretendemos superar essa dor. Perante a dor, há pelo menos 3 caminhos possíveis. O primeiro é a revolta, a pessoa fecha-se, endurece, queixa-se da vida, sente-se vítima permanente da injustiça. O segundo é a fuga, e essa fuga pode assumir muitas formas. Negação, distração excessiva, vícios, desesperança, anestesia emocional, desistência moral. E o terceiro é o crescimento. Portanto, podemos aproveitar essa dor para crescer. Crescer não significa não sofrer. Crescer significa sofrer sem perder a direção moral. Significa perguntar no meio da luta: o que posso aprender com isto? O que é que isto diz sobre mim? O que preciso de transformar? É aqui que a adversidade começa a converter-se num mestre. Há uma formação muito feliz, muito profunda, que ajuda bastante neste tema. O espiritismo não tira a dor, tira o desespero. E isto merece ser compreendido. O espiritismo não nos promete uma vida sem lágrimas. Não nos promete imunidade à perda, à doença, ao luto ou à contrariedade. A dor permanece, faz parte da experiência humana e muitas das vezes da pedagogia espiritual. O que o espiritismo faz é iluminar essa dor, ao revelar a imortalidade da alma, a continuidade da vida, a justiça divina, a reencarnação, a assistência espiritual e a finalidade educativa das provas. Impede que a dor seja vivida como causa absoluto ou absurdo total. A saudade continua a doer, o luto continua a ser exigente, a perda continua a ferir, mas a alma já não está mergulhada no mesmo desamparo interior. É por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido, não porque retira a cruz dos ombros, mas porque fortalece o espírito para carregar sem cair em desespero. Este é um ponto muito importante e muito útil para a vida prática. Nem toda a aflição tem a mesma origem. Há aflições que decorrem naturalmente das provas da existência, mas há outras que se tornam muito maiores por causa da maneira como nós próprios as alimentamos. Às vezes sofremos não apenas pela situação em si, mas pelo apego excessivo, pelo orgulho ferido, pela vaidade contrariada, pela impaciência, pelo egoísmo, pela necessidade de controle ou de intolerância.
Isso exige de nós um exercício de honestidade espiritual, examinar a própria aflição, perguntar: quanto desta dor vem da circunstância em si e quanto vem da forma como o meu ego está a reagir? Portanto, o ego quer sempre sobrepor, quer ser o melhor. Às vezes também quer ser o pior, para chamar a atenção, não é? Temos que estar atentos ao nosso ego. Esta pergunta é exigente, mas libertadora, porque devolve-nos responsabilidade. E onde há responsabilidade, há possibilidade de transformação. Nem toda a aflição é exterior. Muitas vezes, a maior tempestade forma-se dentro de nós. Cristo como modelo vivo diante da adversidade. Perante tudo isto, pode surgir uma questão: qual é o modelo para viver a adversidade de forma espiritualmente saudável? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o tipo, qual é o modelo que Deus nos ofereceu para servir guia e modelo. É das respostas mais curtas, talvez, é Jesus. Portanto, Jesus é o nosso modelo. Peço desculpa, não? Ok. Isto é fundamental, porque significa que a resposta à dor não é apenas teórica, está encarnada numa vida. O Cristo não viveu uma existência sem conflito, sem oposição ou sem sofrimento. Pelo contrário, foi incompreendido, perseguido, traído, caluniado, abandonado e crucificado. E, no entanto, em nenhum momento cedeu ao ódio, ao desespero ou à revolta destrutiva. No Jardim, no Monte das Oliveiras, ele mostrou-nos um ensinamento precioso. Pede alívio: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não rompa a confiança. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui está o modelo perfeito de maturidade espiritual diante da prova. Sentir a dor, não a negar, pedir auxílio, mas permanecer em confiança e fidelidade ao bem. É muito importante esclarecer isto. A visão espírita não é masoquista. Não estamos a dizer que sofrer é bom em si mesmo, nem que a dor deve ser procurada, nem que o ideal espiritual é suportar tudo sem pensar, sem sentir, sem pedir ajuda. A dor não é o fim. A dor é o meio, é uma circunstância que, em certos momentos da evolução, pode servir de instrumento educativo. Mas o objetivo não é sofrer, o objetivo é crescer, amar mais, compreender melhor, libertar-se do mal e aproximar-se de Deus. Por isso, a palavra mais adequada talvez seja resiliência, resiliência espiritual, a capacidade de suportar sem endurecer, a capacidade de cair sem desistir, a capacidade de chorar sem perder a fé, a capacidade de atravessar a noite sem negar a existência da luz. Esta distinção é decisiva, porque impede leituras doentias da espiritualidade e permite perceber que a adversidade só ajuda no crescimento espiritual quando é transformada em ocasião de consciência, não em culto da dor. Se eu tivesse que destacar uma virtude central para este tema, escolheria a humildade. A humildade é decisiva porque nos recorda algo essencial. Nós não vemos tudo, vemos apenas uma parte do caminho. Conhecemos apenas uma parcela da história. Julgamos a partir do presente, mas a lei divina opera numa escala muito maior. Sem humildade, a pessoa revolta-se contra a vida, sente-se a exceção, reclama um tratamento especial da providência, pergunta porque é que a dor chegou à sua casa, como se a dor dos outros fosse menor ou menos real. Com humildade, a alma começa a compreender, não porque deixa de sofrer, mas porque deixa de exigir que a vida coincida sempre com os seus desejos. Passa a admitir que existe uma sabedoria superior à sua compreensão imediata. A humildade torna a dor menos amarga porque a torna mais inteligível. Abre espaço para a confiança, para a entrega, para a oração, para o recomeço. E é precisamente aí que a adversidade pode converter-se em crescimento espiritual verdadeiro. Por vezes imaginamos que o crescimento espiritual acontece apenas em grandes momentos dramáticos da vida, mas não é assim. Muitas vezes a alma é trabalhada sobretudo nas pequenas aflições cotidianas, na contrariedade diária, no dever repetido, no cansaço silencioso, na paciência exigida, na renúncia discreta, na responsabilidade assumida quando ninguém aplaude. Quantas pessoas, sem qualquer projeção pública, vivem diariamente verdadeiros atos de heroísmo moral? Uma mãe ou um pai que cuidam com amor apesar do esgotamento. Alguém que atravessa a doença sem se tornar amargo. Uma pessoa que suporta a solidão sem se fechar à ternura. Um trabalhador honesto no meio da corrupção. Um espírito que continua a servir apesar das suas dores.
Estes são, muitas vezes, os grandes heróis da luta espiritual, não os que brilham mais, mas os que resistem com mais fidelidade. E talvez aqui esteja um ensinamento muito belo. A adversidade não é apenas a grande tempestade, é também a luta miúda, persistente, diária, onde o espírito se forja. Agora a reflexão final e a conclusão. Portanto, vamos voltar à pergunta inicial. As adversidades ajudam no crescimento espiritual? À luz da doutrina espírita, a resposta é sim, podem ajudar, mas não de forma automática. Portanto, nós temos que fazer o nosso trabalho. A dor por si só não santifica ninguém. A adversidade pode revoltar, endurecer, cegar e até destruir moralmente, se for vivida sem sentido, sem humildade e sem abertura à transformação. O que favorece o crescimento espiritual não é apenas a existência da prova, mas a forma como a enfrentamos. Quando a criatura compreende que a vida tem sentido, quando reconhece a justiça divina, quando examina a própria aflição, quando evita a fuga e o desespero, quando procura no Cristo o modelo da sua resposta interior, quando desenvolve humildade e resiliência, então sim, a adversidade transforma-se em instrumento de evolução. A dor não é desejável, mas pode ser útil. A adversidade não é um bem em si mesmo, mas pode tornar-se o caminho para o bem. O sofrimento não é o destino do espírito, mas, muitas vezes, é o solo onde ele desperta. E por isso mesmo, nas noites mais difíceis, a doutrina espírita convida-nos a não desesperar, a confiar, a aprender, a prosseguir. Porque aquilo que hoje nos fere pode amanhã revelar-se uma das forças que mais contribuíram para a nossa renovação interior. Pronto, e termino aqui a minha apresentação.